Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, vamos ler do 1 até ao 15. Mateus 6, de 1 ao 15. Todos acharam? Jesus está aqui no contexto do Sermão da Montanha, e dentre todos os diálogos de Jesus, aqui ele fala um pouco da prática da justiça, como dar esmola e como se deve orar. Então, o próprio mestre dos mestres, o nosso Deus, na pessoa do Filho, ele ensina para os seus discípulos, ele ensina para os seus ouvintes, tanto os que estão ou que fazem parte da multidão, que esperava apenas os milagres e o pão, quanto também aqueles que estavam para aquecer o coração com a palavra do seu mestre. Então, o Senhor Jesus, ele começa essa grande perícope das disciplinas espirituais, falando sobre a prática da justiça. Leiamos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quanto, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não oreis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido Deus, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida. Manifesta agora a Tua vontade por meio da explicação das Escrituras em nosso coração. Estamos, ó Deus, com um desafio, muito bom desafio de aprender de Ti sobre oração. E o Senhor ensinou os Seus discípulos a orar. E queremos aprender contigo sobre oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Então nós vamos falar um pouco do faça-se a tua vontade. Tem um livro de John MacArthur, Oração que Muda a Mão de Deus, e ele tem uma frase que está assim: está pedindo a Deus que esteja determinando ou se torne realidade alguma coisa em sua vida? Está ponderando sobre a eternidade? Em vez disso,
Estamos orando por obediência à vontade revelada de Deus, o que Ele nos deixou evidente por meio dos seus mandamentos? A terceira petição é uma súplica à obediência da parte do povo de Deus. Uma súplica no sentido de que as pessoas que fazem parte do povo de Deus obedecem os mandamentos de Deus. É interessante que agora Jesus está ensinando para nós exatamente isso. Porque, irmãos, se a gente perceber a vontade dos homens, a vontade do ser humano, né, ela desvia muito daquilo que é a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras. Lembra quando nós estudamos, e vamos voltar a estudar, porque eu sei que isso precisa ser inculcado não somente na cabeça das crianças, mas também precisa ser inculcado nas nossas cabeças, que existe a vontade decretiva de Deus, existe a vontade diretiva de Deus, que é a prescrição, toda a prescrição de Deus que está nas Sagradas Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e existe a vontade permissiva de Deus por causa da nossa natureza pecadora, adâmica. Quando nós não atentamos para a vontade descritiva, prescritiva de Deus, nós caminhamos pela vontade do homem. E aí o que a gente fala? Não, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou tomar essa decisão. E a gente não ora, não busca direção na palavra de Deus e toma uma decisão pela nossa própria vontade humana. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, né, dentro daquilo que Ele estabeleceu para nós, que é a livre agência, a livre escolha, Ele permite que nós tomemos a nossa decisão, dentro da sua vontade permissiva. Só que, tá bom, filho, não foi assim que o pai fez com o filho pródigo? Né? Pai, me dá minha parte da herança, eu quero ir, eu quero fazer o que eu tenho vontade de fazer, né? Eu quero andar na minha própria vontade. Pegou a parte da herança e foi para o mundo. No final de todas as coisas, ele não tinha mais dinheiro, estava cuidando de porcos, e vendo os porcos comer, ele desejou comer da comida dos porcos. Aí ele lembrou de quem? Do pai dele, que era muito bom e misericordioso, que tratava os seus empregados com misericórdia, com honra. E ele falou, vou voltar, mesmo que eu desconsiderei a paternidade do meu pai, mesmo que eu considerei ele como morto, porque pedir a herança do pai vivo era considerar o pai morto. E ele voltou para ser apenas um empregado do seu pai. E o seu pai estava esperando ele aonde? Na janela. Correu ao seu encontro, o abraçou, colocou novamente o anel em seu dedo e falou, você ainda é meu filho. Você é meu filho. E fez uma festa para ele. E não tratou ele como empregado, mas tratou como filho. Quando a gente olha a parábola do filho pródigo, Jesus estava ensinando claramente sobre o amor de Deus e sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus para os seus filhos é uma, mas a nossa vontade como homens, como seres humanos, muitas vezes levado pela nossa natureza pecadora, nossa natureza adâmica, pela nossa carnalidade, escolhemos apenas aquilo que agrada a nossa carne, que agrada apenas os nossos olhos, e tomamos decisões e vamos nessa decisão. E Deus vai, meu filho, vai, pode ir. Deus não te proíbe, Ele te deu a livre escolha, a livre agência, e você vai. Mas saiba que estou te esperando, estarei te esperando para te abraçar e te acolher de novo. Você vai quebrar a cara, você vai sofrer com as suas decisões, mas estarei aqui para te abraçar novamente. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa perspectiva de Jesus orando, obrigado, Juan, orando, faça-se a tua vontade, é que Jesus sabia do conflito que temos no nosso coração, entre fazer a vontade de Deus e lutar contra a nossa própria vontade humana, que é totalmente contra a obediência à palavra de Deus. Porque a nossa ansiedade, o nosso coração completamente desesperado ou
por meio de situações tribulosas, situações difíceis, porque é assim, irmãos, quando nós estamos vivendo em meio a tempestades, a lutas e dores e dissabores, a gente quer sair logo. A gente quer sair, a gente quer dar um jeito de sair do sofrimento, de não passar pelo sofrimento, dar o nosso jeito de não sofrer ou continuar naquela situação, e nós não queremos buscar com paciência direção de Deus na palavra de Deus, que é a vontade descritiva para as nossas vidas. Se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, quando nós buscamos essa vontade descritiva, prescritiva de Deus na Bíblia, nós estamos andando aonde? Na luz. Nós vamos ver o caminho está bem iluminado e nós vamos conseguir trilhar esse caminho. Mas se eu abandono a vontade descritiva, prescritiva de Deus nas Sagradas Escrituras, eu também estou dizendo que eu não quero a luz. E eu vou andar aonde? Nas trevas. Eu não vou ver o caminho, eu não vou ver as pedras, eu não vou ver as dificuldades, porque eu estou andando no escuro. Andar segundo a obediência à palavra de Deus é andar na luz. Andar fora da obediência à palavra de Deus é andar nas trevas. Andar nas trevas. E uma coisa, irmãos, é você andar no escuro quando você conhece aonde você está, o ambiente onde você está. Vamos supor que você está na sua casa, você mora na sua casa 30, 20, 10, 40 anos. Se você ficar cego, mesmo no escuro você vai ter consciência de onde você vai achar as coisas, onde você vai perceber, pegar as coisas. Nós vemos o Alcino, que consegue se virar com tudo dentro da casa dele, até mesmo dar a volta no quarteirão, ir no mercadinho, mesmo sendo cego. Lavar vasilha, ajudar a fazer um café. Mas o que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus nos ensina aqui, é que diferentemente dessa questão de ficar cego, mesmo conhecendo o ambiente, o que Jesus está falando é desesperador aqueles que resolvem andar pelos seus próprios caminhos, desconsiderando a obediência à palavra de Deus, porque são densas as trevas. São densas as trevas. Então, quando Jesus falou, faça a tua vontade, ele estava colocando em xeque aqui a sua natureza humana. Lembra que quando nós estudamos sobre as duas naturezas de Cristo? Jesus tinha a natureza humana e Jesus tinha a sua natureza divina. Então, quando ele orou, faça a tua vontade, ele estava na natureza humana, porque ele sabia muito bem, na sua natureza divina, o que ele deveria passar. Ele sabia claramente do sofrimento que ele iria passar, mas ele sempre orava, faça a tua vontade, independente da minha vontade, independente da minha humanidade, independente da minha humanidade querer facilitações, independente da minha vontade humana querer apenas felicidade, mas faça a tua vontade. Aonde que nós vemos isso, irmãos? Claramente sendo praticado por Jesus. Aonde nós vemos isso? Abra suas Bíblias. Vamos lá. Abra suas Bíblias em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. A Raquel vai colocar ali. Jesus, ele foi orar onde? No Getsêmani. Ali Jesus, ele chorou amargamente, ele transpirava, e aí ele falou o que para Deus? Um pouco antes de ser preso, e passar por tudo que ele passou, por toda a dor, por toda a humilhação, ele diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus ele falou, Pai, se o Senhor for da tua vontade, se for do teu querer, se for do teu agrado, se for dos teus planos, eu sei que o Senhor vai tirar de mim esse cálice. O Senhor não vai fazer com que eu beba desse cálice, que é o sofrimento e da crucificação, de toda a humilhação do Senhor Jesus que ele passou na sua morte. Então ele falou, Deus, se tiver nos teus planos, me livrar desse sofrimento todo, amém. Mas se não tiver nos seus planos, faça a tua
vontade. E Jesus estava ensinando aqui na oração do Pai Nosso, justamente nesse termo, que o quê? Que nós devemos orar nos conformando e confirmando a vontade soberana de Deus. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, que eu esteja sempre obediente à sua vontade. Que eu não seja um filho rebelde, uma filha rebelde, mas que eu seja um homem que anda segundo a tua vontade descritiva e um homem que obedece, um homem, quando eu falo, irmãos, é ser humano, tá? Não é porque você não fala assim, só um homem, não, ser humano, um homem e mulher. Um homem que também anela em viver essa vontade. E dentro dessa vontade descritiva, diz o que a Bíblia? O Salmo 119 é um salmo de muitos versos, agora eu não lembro quanto mais, mas são, quer ver? Vamos lá, Salmo 119. Vamos lá, que é interessante a gente dar uma olhada. 119. São 170. São 176. Olha aqui o que fala o Salmo 119. Sobre a vontade prescritiva de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do... Feliz aqueles que andam dentro da vontade de Deus. Né? A lei aqui é tudo aquilo que Deus prescreveu para que o homem obedecesse. Então, é a vontade prescritiva de Deus. Feliz é aquele que anda dentro da vontade prescritiva de Deus. E são irrepreensíveis nesse caminho. E se você ler todo o Salmo 119, eu não vou ler agora, né, você vai ver que o Salmo 119 todo, o salmista, ele trabalha a questão da bem-aventurança, a obediência à lei do Senhor, a obediência e a prática da lei do Senhor. Então, irmãos, quando Jesus ora, faça a tua vontade, ele está falando, Senhor, me ajuda a eliminar a minha humanidade. Me ajuda a lutar contra a tentação de desobedecer ao Senhor e andar nos caminhos do filho pródigo. Mas eu quero ser um filho obediente à sua vontade descritiva, porque bem-aventurado é aqueles que andam segundo a tua vontade. Porque eu sei que se eu tenho poder e se o Senhor quiser, o Senhor não vai permitir que eu passe pelo vale de lágrimas, pelas situações difíceis, pelas situações que vão me fazer sofrer. Mas se for da tua vontade, eu vou passar. Então faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Irmãos, essa oração, ela vai totalmente... Olha que interessante. A oração que Jesus ensinou, a oração que o Filho de Deus ensinou, a oração que o Deus encarnado na pessoa de Filho Jesus, o próprio Criador encarnado na pessoa do Filho Jesus, ensinou a gente a orar, que é anular a nossa vontade humana em detrimento à vontade de Deus, vai totalmente de encontro, bate totalmente com as orações que são ensinadas em muitas igrejas, denominações e pastores por aí. Orações que falam que você tem que determinar, oração da confissão positiva, né, que você precisa determinar positivamente, para que Deus age com sua mão em prol, né, daquilo que você está determinando, como se você determinasse, Deus iria fazer a sua vontade. E agora o próprio Deus, Jesus Cristo, fala que não é assim. Nós devemos nos conformar à vontade de Deus. Precisamos. E o próprio Cristo, Jesus, o único Filho de Deus, ele orou assim e nos ensinou a pensar assim e a orar assim. E mostrou para mim, mostra para você e mostra para mim, que Deus não quer somente o sofrimento para você. Porque muitas vezes, se a gente pegar apenas num âmbito desse ensinamento, você vai pensar o quê? Não, Deus só quer o sofrimento para mim. Eu tenho que aceitar o sofrimento e viver, né, o meu drama, o meu sofrimento, porque Deus só quer o sofrimento para mim. O cálice do Senhor para a sua igreja, para o cristão, é um cálice amargo, dolorido, pesado, como foi para Cristo. Então é só tristeza. Então eu vou viver. É assim que está ensinando as Escrituras? Não, as Escrituras estão cheias o quê? Se me obedeceres, será feliz. Se me obedeceres, será abençoado. E bem-aventurado é verdadeiramente feliz. E essa felicidade, nós vamos ver hoje à noite,
né, no sermão de hoje à noite, essa felicidade, ela não quer dizer apenas uma felicidade futura. Porque quando Jesus pregou no Sermão do Monte as bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurados serão. Não, ele diz, bem-aventurados são. O termo grego ou hebraico que foi usado por Jesus e foi escrito em grego, ele não aponta para algo futuro, ele aponta para algo presente. Então, se obedecer à palavra de Deus, você vai ser bem-aventurado no presente. Deus tem bênção e felicidade para você no presente, não somente no futuro, irmãos. Se você atentar, obedecer para a vontade prescritiva de Deus que está nas Sagradas Escrituras. Qual que é o propósito de Deus deixar a Bíblia para nós, irmãos? Qual que foi o propósito de Deus inspirar homens a escrever, homens dentro de um período aí de 3 mil anos, escrever, né, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, João, na ilha de Pátmos, escreveu o último livro da Bíblia, Paulo escreveu cartas e epístolas, né, e outros escreveram, profetas, Davi, e outros escreveram, e nós temos o cânon das Escrituras Sagradas. Qual seria o propósito de Deus de deixar isso aqui na nossa mão hoje? Da igreja ter isso aqui, ter a palavra dele na mão. Qual foi o propósito de muita gente ter morrido por causa da palavra de Deus? Pessoas que copiaram, que fizeram nas línguas originais de seus países, que foram mortos e perseguidos por causa da palavra de Deus. Quantas pessoas não se converteram por causa da palavra de Deus, reconheceram Cristo, tiveram uma vida mudada? Qual é o propósito da palavra de Deus, irmãos? O propósito da palavra de Deus é falar ao seu coração, o propósito da palavra de Deus é te converter, uma conversão genuína. O propósito da palavra de Deus é ser um guia para as suas decisões. Como cristão, como filho de Deus, agora você vai procurar no seu pai, o que seu pai tem para te dizer. O que seu Pai celeste tem para dizer. E a palavra de Deus está recheada de diretrizes de Deus, do seu Pai, para a sua vida. Tem que tomar uma decisão difícil? Está passando por problemas complicados? Vai na Bíblia, que Deus tem palavra para você. Aqui está cheio de diretrizes para todas as áreas da sua vida, tanto na área matrimonial, financeira. Nós é que somos desobedientes. Nós é que temos um coração desobediente. E aí a gente tem que aprender muito com o que Jesus disse. Senhor, faça a tua vontade. Não me deixe, não me permita buscar a minha própria vontade. Porque quando a gente, irmãos, eu tenho 48 anos. Ontem eu fui no aniversário da minha cunhada de 50. Então, nesses 48 anos, o quanto eu não sofri, não amarguei por decisões sem considerar a vontade, a diretriz, a direção de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Tomei muitas decisões em trevas, sem iluminação das Sagradas Escrituras. Quantas decisões você, eu não sei a sua idade, mas quantas decisões, de todos aqui não, quantas decisões você não tomou na sua vida em densas trevas? E quão amargo foi, doloroso foi os resultados das suas decisões tomadas em trevas. Nós temos a luz, irmãos, para tomar as nossas decisões. E às vezes nós tomamos as nossas decisões sob o efeito das emoções e da carnalidade. A gente deixa a emoção falar mais alto e eu vou tomar uma decisão e toma decisões. E, infelizmente, quando tomamos decisões pela nossa própria carne, pelas nossas emoções, sem consultar, sem esperar a diretriz, a vontade de Deus, a gente vai amargar. Sou pastor, irmãos, há 22 anos. Eu comecei a pastorear em 2001, pela Igreja Pioneira, lá no bairro Paraíso, uma pequena congregação. Eu só deixei de pastorear a primeira congregação lá no bairro Paraíso, da Pioneira, em 2004, quando a Cássia foi para o transplante. Depois eu não voltei mais, porque eu tive que acompanhar o transplante, pedir para colocar outro obreiro. Mas quantas pessoas eu não acompanhei por decisões, amargar decisões terríveis, tanto na área de relacionamento,
jovens que resolveu, né, se entregar ao relacionamento de uma maneira não obediente à palavra de Deus, e tantas outras coisas mais que a gente vê sobre casamento e vida financeira, que a gente precisava se atentar para a iluminação da palavra de Deus. E a gente orienta, irmãos, a gente orienta vidas, né? Eu orientei irmãos de igreja, eu orientei minha filha, tenho orientado a outra filha, né? Mas a gente sabe que isso vai da obediência de cada um, da vida espiritual de cada um. E assim como Deus nos dá a livre agência de poder escolher pela nossa própria vontade humana e carnal, nós também não podemos tolir a livre agência, a livre escolha de nossos filhos. Os nossos filhos não vão fazer sempre o que a gente gosta, não é? Os nossos filhos nos decepcionam. Os nossos filhos tomam as decisões que nos entristecem. Assim como nós tomamos que entristecem a Deus. Mas nossos filhos recebem de nossa parte, desde criancinha, orientações boas. Né? Você ensina, você instrui. Né? Quando ele faz alguma coisa errada, você fala, não faz isso, é perigoso. Faz aquilo, faz aquilo. Mas os nossos filhos é como nós também em relação a Deus. Queremos andar pelos nossos caminhos por achar que é certo, dando vazão à vontade da nossa carne. Aí, irmãos, a gente tem que tomar a mesma atitude de Deus. Vai lá, é sua livre agência. Estou aqui de braço aberto para te receber quando você arrepender e estiver sofrendo. Essa é a nossa atitude. Porque foi a atitude de Deus no passado, é a atitude de Deus hoje e sempre vai ser. Ele vai te dar sempre a livre agência. Vai lá, você quer fazer isso? Faz. Pode ir. Mas estou aqui, te esperando na janela, de braços abertos. E vou colocar de novo um anel no seu dedo. Independente das consequências da sua decisão. Você nunca vai deixar de ser meu filho ou minha filha. Vai, segue o seu caminho. Toma a tua parte da herança. Faz a sua escolha. Mas sempre vamos voltar arrependidos. Porque as nossas escolhas sempre vão ter um final triste. As nossas escolhas, pela nossa carnalidade, sempre vai ter um cálice doloroso. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas Deus sempre vai dar a oportunidade da gente obedecer à sua vontade, que nos fará feliz e abençoado. Eu vejo que não só as bem-aventuranças mostram essa felicidade, como toda a Escritura fala daquele que atenta para a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Entenderam o faça a tua vontade? Por que Jesus ensinou? Então, eu peço permissão para vocês a tocar novamente no assunto que Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, ali no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, não para que a gente repetisse. Não é frases para você decorar, não é uma oração para você decorar, para você repetir, sem entender o que você está orando. Porque cai no erro do que Jesus condenou no contexto de ladainhas, orações repetidas que os hipócritas faziam. Porque quando você ora a oração do Pai Nosso, sem entender o que você está orando, que a gente está estudando a oração do Pai Nosso aqui. Olha para você ver, faça a tua vontade. Olha quão profundo é essa declaração, faça a tua vontade. Quando eu oro a oração do Pai Nosso, como apenas uma oração decorada e falada, sem raciocinar no que eu estou orando, eu estou fazendo aquilo que Jesus condenou, apenas uma ladainha decorada. Não, a oração do Pai Nosso ela é para ser entendida. Ela pode até ser repetida da forma que Jesus, mas ela precisa ser entendida primeiramente. Porque cada palavra, cada frase que Jesus ensinou, ela tem um significado abrangente e poderosíssimo e de impacto em nossa vida e nosso coração. Se você pode assistir as outras aulas que está lá no canal, no meu canal, no canal da igreja, falando Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu trabalhei uma aula só sobre a palavra Pai,
Depois eu trabalhei a aula sobre nosso, só sobre o nosso, para ver o quanto é profundo a palavra Pai, o nosso. O que estais no céu, eu trabalhei uma aula do que estais no céu, não lembro. Então é bom vocês olharem isso aí para entender a profundidade da oração que Jesus estava ensinando para nós. Então vamos lá, irmãos. Tem alguma dúvida sobre faça a tua vontade, alguma acréscimo, alguém quer falar alguma coisa? É uma aula, né? Alguém quer discorrer alguma questão sobre Luiz, você quer ser nosso Liminha? Ou lá o do Silvio Santos, lá, qual é o nome? É Liminha mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? O Luiz está com o microfone aí. Quer compartilhar, quer participar de alguma coisa, falar de alguma coisa que sofreu na vida por não atentar para a vontade descritiva de Deus? Ou vamos tocar o barco? Tranquilo? Alguém quer enriquecer um pouco a aula? É um de cada vez, irmãos. Fica mais organizado. Não, fica com o microfone, eu te falo. Então vamos lá. Depois a gente percebe que está o quê? Assim na terra como no céu. A vontade de Deus é assim na terra como no céu. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa no céu e pensa na terra, a gente lembra da primeira questão que eu trabalhei na Escola Bíblica Dominical. Pai nosso que estais no céu. Então, Deus está no céu. E agora Jesus, ele olha e fala o quê? Que a tua vontade seja manifestada, que a sua vontade seja obedecida na terra, aqui na terra, como é no céu. O que Jesus estava querendo dizer com a vontade de Deus sendo manifestada na terra, como é no céu? Se Deus é soberano, se Deus ele é totalmente soberano, por que a vontade de Deus ela não é manifestada de forma soberana na terra como é no céu? Por causa do livre arbítrio que os nossos pais, Adão e Eva, teve lá no Éden. Deus fez todas as coisas e viu que era bom, né? Deus fez isso e viu que era bom, Deus fez aquilo e viu que era bom, Deus fez aquilo e viu que era bom, Deus fez o homem e viu que era muito bom. Né? O homem aqui é o ser humano, tá, irmãs? Porque vai pensar que eu sou machista, né? Deus fez um homem e é muito bom, viu, mulheres? Então, valoriza o que é muito bom, que está do seu lado, né? Então, não é isso, porque nós homens, né, não somos essa bondade toda, né? Então, e teve muitas mulheres que amargaram na mão desses homens muito bons, né? Mas não é, é o ser humano. Deus fez o ser humano e viu que era muito bom. Por quê? Porque Deus, ele fez o ser humano para se relacionar. Aí você pode parar e perguntar, pastor, mas lá em Gênesis, fala que Deus fez o homem do pó da terra, dali fez o bonequinho, e Deus soprou o fôlego de vida nas narinas deste homem, e esse homem passou a ser alma vivente. Depois desse homem foi trabalhar ali para Deus, colocando, né, o nomes nos animais, e ele viu que cada animal tinha a sua fêmea, a sua companheira idônea, e sentiu algo no seu coração, e Deus percebeu, Deus colocou o homem novamente para dormir, tirou uma costela, né, aqui dele, e fez uma mulher, uma companheira que lhe fosse idônea, que foi chamada ossos de seus ossos e carne da sua carne. Deus preencheu o local de onde tirou a costela com carne. Então, ali estava a costelinha do homem, né, aquela que foi feita por causa da solidão, né, do homem. E aí ele tem a companheira que lhe foi idônea. Que bênção, que maravilha. Então, Deus criou primeiro o homem e foi muito bom, e depois criou a mulher e foi muito bom, não para Deus, foi muito bom para o homem. É isso? Como é que a gente entende essa questão de Gênesis? Como é que a gente entende? Se você perceber, quando você começa a ler, Deus fala assim, e fez o Deus o homem. Aí
Passa um pouquinho, aí, e o homem foi feito assim, assim, assim. Por quê? O estilo literário de Gênesis é um estilo literário que sempre passa de uma particularização para de uma generalização para uma particularização. Ele fala que fez o homem, depois Moisés, inspirado por Deus, explica como esse homem foi feito. Mas a intenção, Deus criou o homem e mulher, os criou. Aí depois explica como foi feito. É por isso que muitas vezes dá umas dúvidas teológicas, debates teológicos, que Deus teve duas criações, e que os filhos dos homens e os filhos da luz, né? Então, os filhos dos homens era a segunda criação, que é aquilo que Deus fez, o boneco, soprou, Eva, esses eram os filhos de Deus. E os filhos dos homens é a primeira criação, fez os homens, jogou no mundo, aí fez o jardim, aí no jardim fez Adão e Eva e colocou lá. Então, filhos de Deus, filhos dos homens. Esse é um entendimento, uma explicação totalmente errada. Porque quem parte para esse entendimento não entende o estilo literário de Gênesis. Sempre parte de uma generalização por uma particularização. E todo livro da Bíblia, todo livro, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, todos os livros, cartas, epístolas, eles têm um estilo literário. E quando você vai ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, você precisa entender qual é o estilo literário. Carta é um estilo literário, Salmo é um estilo literário, são poesias, Cantares é um estilo literário. Então você não pode ler sem entender o estilo literário, porque senão você vai, sem esse contexto, pano de fundo histórico, cultural, você vai estar mais suscetível a heresias. Tá bom, irmãos? Então, assim na terra como no céu, Jesus está dizendo o quê? Primeiro, ele está dizendo o quê? Olha, Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Se possível, eu sei que o Senhor teria poder para passar de mim o cálice do sofrimento, todo o meu sofrimento, eu sei, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Porque eu fazendo a tua vontade, assim como é no céu, aqui na terra, eu vou estar entregando novamente, dentro de um plano redentivo, a premissa que tinha no seu coração ao criar todas as coisas. Porque Deus criou todas as coisas perfeitas. Por causa da desobediência de Adão, se tornou imperfeito. Aí nós vamos lá em Hebreus, fala que, e Paulo também fala, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse homem, a morte. E por outro homem entrou a vida e a salvação. E Hebreus fala do primeiro Adão e do segundo Adão. O segundo Adão foi lá no Éden, e o segundo Adão foi Cristo. Então, quando Jesus orou, assim na terra como é no céu, ele estava falando o quê? Que através da obediência dele, a vontade de Deus, como é no céu, seria manifestada através da vida dele na terra, irmãos. Então, quando eu oro, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, eu estou me colocando à disposição de Deus, para ser instrumento de Deus, para que através de mim, a vontade de Deus seja manifestada na terra, como é manifestada nos céus. Até que a segunda vinda de Jesus se estabeleça e a terra seja transformada em nova terra e céus sejam transformados em novos céus. Então, quando eu oro assim, eu falo, Deus, que eu seja canal para que a terra seja conduzida dentro da tua vontade. Está vendo? Tanto que a oração do Pai Nosso, ela é profunda quando a gente ora assim. Jesus estava se colocando à disposição para beber o cálice da dor, do sofrimento, para que a vontade de Deus fosse estabelecida na terra. Dentro daquele plano da Trindade, lá em Gênesis 3, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança foi distorcida na queda, e agora, com a obediência de Deus, fazendo a vontade de Deus na terra, essa imagem e semelhança ia ser restaurada em Cristo, porque quando Deus olha para você, Ele não vê mais uma imagem distorcida, desfigurada,
pelo pecado, pela desobediência do primeiro Adão lá no Éden. Mas quando agora ele olha para mim e para você, ele vê a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Quando Deus olha para você, ele vê Jesus. E ele te ama por causa de Jesus. Olha que maravilha. Antes de Jesus morrer na cruz, de obedecer à vontade de Deus, Deus olhava para nós e via uma imagem totalmente distorcida, imperfeita, pecadora. Porque éramos inimigos de Deus e nos tornamos igual o inimigo de Deus que tentou Adão e Eva lá no Éden. E nós tivemos uma imagem desfigurada, distorcida por causa da desobediência, do pecado. E nos assemelhamos mais ao inimigo de Deus do que éramos de Deus. Antes do pecado, éramos imagem e semelhança perfeita de Deus, irmãos, perfeita. Após a queda, após o pecado, após a desobediência, a nossa imagem que era perfeita, a nossa semelhança que era perfeita de Deus, se tornou uma imagem imperfeita e distorcida. Deus olhava para mim e olhava para você e não mais nos reconhecia como filho, e sim como inimigos. Foi necessário a lei para apontar a necessidade da graça. E a gente vê o Velho Testamento todinho apontando para a cruz de Cristo. Porque na cruz a nossa imagem e a nossa semelhança iria ser restaurada. E quando Jesus gritou na cruz, tetelestai, está consumado, ele pagou todo o preço que Jesus jogou, que Deus falou lá para Adão e Eva, que o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu para que a nossa imagem e semelhança de Deus pudesse ser restaurada. E nos deu o dom gratuito que é a vida eterna. E quando Deus olha para mim e olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê o Filho dele, perfeito, lindo e maravilhoso. É por isso que nós precisamos de Jesus, irmãos. É por isso que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Por isso, irmãos. Porque ninguém vai a Deus senão por Cristo. Não há salvação fora de Cristo, irmãos. Se Cristo não vir sobre nós e não nos restaurar, se nós não tivermos um encontro com esse Cristo e passarmos por esta conversão genuína e autêntica, nós não seremos salvos, não seremos restaurados. É por isso que o sacrifício de Jesus foi substitutivo na cruz. Foi perfeito, foi vicário. Por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que nós tomamos a ceia. É por isso que quando nós olhamos para a mesa, o pão e o cálice, nós louvamos e agradecemos pelo sofrimento de Jesus, pela dor de Jesus. Não com tristeza e consternação no coração, assim quando a gente olha para a cruz, essa cruz não pode trazer consternação e tristeza, mas sim alegria, porque é símbolo de vitória, assim como a mesa do Senhor é símbolo de vitória. Porque agora Jesus cumpriu o seu papel na terra, na sua natureza humana e na sua natureza divina. E agora Ele está cumprindo a vontade de Deus ainda na terra, através de mim e de você. Que maravilha! Essa questão da salvação de Jesus em nós, isso faz parte da vontade decretiva de Deus, soberana de Deus. Deus decretou a sua salvação, decretou e Jesus está em você. E a imagem de Deus foi restaurada. Deus lhe ama, porque Ele vê você, o seu Filho Jesus. Por isso que Paulo fala, na sua vida, nós devemos ser imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Dentro dessa questão de toda a restauração redentiva de Deus, existe o quê? Uma responsabilidade nossa, que é o quê? Ser imitadores de Cristo. Tem uma obra literária muito bonita, que fala assim, será que Jesus faria isso? Eu esqueci o nome da obra, Luiz. Quando a gente tem que tomar alguma decisão, será que Jesus faria isso? Tem o nome certo.
que Jesus faria em meu lugar? É mais ou menos assim. Será que a gente pensa muitas vezes, né, quando a gente toma uma decisão, ou vai tomar, o que Jesus faria em meu lugar? Jesus, ele foi obediente a Deus até morte, e morte de cruz. Então, que nós devemos fazer? O que Jesus faria em nosso lugar? Obedecer à vontade do seu Pai, para que a vontade de Deus seja manifestada na terra, assim como é no céu, porque no céu não há pecado. No céu não há pecado. Ainda vivemos num mundo caído, pecador, mas a vontade de Deus se estabelece nessa terra por meio de mim e por meio de você. Então, quando a gente ora, assim na terra como é no céu, eu estou me colocando à disposição de Deus, para que a vontade dEle, como é no céu, seja estabelecida na terra, entre os meus irmãos, no ambiente que eu vivo, na minha casa, no meu trabalho, através de mim. Que responsabilidade, quando a gente ora a oração do Pai Nosso. Amém? Então, domingo que vem, nós vamos falar da parte concernente às bênçãos de Deus, que é provisão, proteção e salvação. Tá bom? E livramento. Então, nós trabalhamos a primeira parte da oração do Pai Nosso, mostrando a soberania de Deus em relação, tudo aquilo que é em relação à pessoa de Deus, a identidade de Deus e o que Ele quer de nós. Agora, entra na segunda parte. A gente pode pedir o pão, pode pedir proteção e pode pedir salvação. Amém? Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.